Meu nome é Helena e sou enfermeira. Trabalho em hospitais desde que me formei. Anos suficientes para saber quando a angústia de alguém é passageira e quando é uma tempestade que engole tudo. Ainda assim, nada me preparou para a paciente que começou a seguir meus passos como uma sombra. Vou contar como aconteceu, tentando ser fiel ao que vivi, porque falar é a única forma que encontrei para não me perder nas bordas do medo. Era noite. O plantão terminava devagar, os corredores cheios do murmúrio de aparelhos e do cheiro metálico da rotina. Eles trouxeram a paciente ao setor psiquiátrico, uma mulher magra vestida com uma bata hospitalar que parecia maior do que o próprio corpo. O rosto pálido, os olhos inexpressivos como janelas de um cômodo abandonado, disse que cuidara de alguém e que agora tudo estava em paz. Não falou mais. Apenas repetia palavras pequenas, como se treinasse um som que não se atrevia a pronunciar totalmente. Fui encarregada de fazer a triagem. Seu nome, pelos registros, era Lívia. Quando aproximei a mão para aferir a temperatura, ela olhou para as minhas palmas e sorriu de um jeito que me deixou inquieta. Comentou que minhas mãos eram cuidadosas, que tocavam sem desespero. O médico de plantão optou por observação e, como protocolar, deixei as contenções e o sedativo leve preparados. Quando fechei a porta do quarto, ouvi um sussurro que parecia sair de um lugar muito perto do meu ouvido. Agradeceu. Depois disse apenas, cuide de mim. Aquilo soou menos como pedido e mais como uma afirmação. Os dias que se seguiram foram uma mistura estranha de rotina e sinais sutis. No hospital, ela ficava em silêncio observando. Alguns pacientes exigem passos urgentes, outros exigem paciência como quem costura uma peça frágil. Com ela, todo cuidado parecia virar um fio que nos ligava. A equipe registrou alta, por avaliação social que apontou suporte domiciliar. Achei que a história terminaria ali no recibo de alta. Pelo contrário, o que ocorreu depois foi como se a história tivesse encontrado outra página para se escrever. Soube por colegas que houve um desfecho trágico dias depois. Encontraram-na morta e o laudo indicou suicídio. A notícia deveria ter colocado um ponto final. Em vez disso, deixou uma fresta por onde entrou uma inquietação que eu não sabia nomear. Não foi só a lembrança do rosto pálido, foi a sensação física de que alguém permanecera ao meu lado muito além do expediente. Naquela mesma semana, ao sair do trabalho tarde, avistei uma figura nos fundos do estacionamento. Entre as ambulâncias, a silhueta de uma mulher com a bata ainda pendendo do corpo. Quando me aproximei para falar com o segurança, a figura já não estava mais lá. Procurei no entorno, olhei sob os veículos, examinei câmeras que não registraram nada fora do comum. Só restou a impressão de que ela estivera ali e saíra em silêncio. Em casa comecei a encontrar sinais pequenos e impossíveis de explicar. Uma flor murcha sobre o corrimão da varanda, a mesma espécie que eu lembrava ter oferecido a uma paciente em outro plantão, apenas por gentileza. Uma marca sutil na maçaneta, como se dedos tivessem pressionado com certo carinho. Uma nota colada na minha bolsa com 2 palavras: obrigada, Helena. A caligrafia era firme, neutra, sem traços de pânico. Procurei explicação racional. Pensei em exaustão, em lapsos, em delírio provocado pelo excesso. Trabalhar noites demais altera a percepção, sei disso como ninguém. Contei aos colegas e alguns riram nervosamente, outros tentaram minimizar. O psiquiatra responsável pelo caso respondeu com a mesma prescrição que usamos para a ansiedade, descanso e limites. Pedi mais segurança no final dos plantões e registrei ocorrências. Fiz por precaução aquilo que se espera de um profissional jovem demais para se romper com a descrença. No entanto, os sinais continuaram. Itens que eu tinha certeza de ter deixado num lugar apareciam em outro. Uma fotografia minha, antiga, que guardei por anos numa gaveta, surgiu aberta na sala de descanso do hospital. Ninguém sabia como chegar ali. Recebi ligações em horários estranhos em que ninguém falava, apenas o barulho remoto de respiração. Uma vez, ao atender, ouvi o tilintar de uma colher, como se alguém tomasse chá do outro lado. Ao desligar, fiquei com a sensação de que haviam observado minha reação por tempo demais. O mais perturbador é que as invasões nunca eram ostensivas.
Não havia violência física, pelo menos não nos primeiros gestos. Eram gestos de proximidade, um sapato arrumado encostado à porta, uma fita de curativo enrolada no bolso da minha jaqueta, um fragmento de tecido que reconheci como de um lençol do hospital. Tudo me dizia que ela sabia o que eu fazia, que tinha presença na minha casa e no meu trabalho com a delicadeza de quem recolhe migalhas. Uma colega veterana de muitos plantões chamou aquilo de carga transferida. Disse que quem cuida carrega pedaços, que algumas histórias colam a pele. Preferi ouvir e seguir com minhas tarefas. Ainda assim, havia noites em que o ar do apartamento parecia ocupar mais espaço, como se alguém estivesse sentado na poltrona. Fechava portas, trancava janelas, e mesmo assim a sensação de estar sendo observada persistia como um ruído constante. Decidi documentar tudo. Anotei datas, horários, pequenos incidentes, nomes de quem havia visto o quê. Deixei mensagens para amigos dizendo onde estaria, aumentei as medidas de segurança sem anunciar. Por vezes me senti ridícula, a enfermeira que cuida de corpos agora vigiada por memórias. Outras vezes senti que a vigilância era real e que alguém transformara o meu cuidado em um laço. Em uma madrugada, ao voltar do plantão, encontrei a campainha do meu apartamento riscada com uma linha fina como quem escreve uma assinatura. A linha formava uma palavra que, ao me aproximar, reconheci. Cuide. O mesmo verbo que fizera eco no quarto da interna. Ali, a brincadeira havia virado mensagem. Não havia ameaça explícita no recado, apenas a insistência de uma reivindicação. As pessoas respondem ao medo de maneiras diferentes. Eu continuei a trabalhar. A vida hospitalar exigia isso. Camas a arrumar, fármacos a conferir, leitos a transferir. Mesmo assim, carregava dentro de mim a sensação de que eu era alvo de uma atenção obcecada. Uma atenção que confundia gratidão com posse. Era como se alguém quisesse que eu continuasse a cuidar dela para sempre. Não sei quantas horas passei acordada, catalogando acontecimentos que não tinham lógica. Às vezes me pegava repetindo conversas, tentando extrair sentido das frases curtas que ela murmurara. Noutros momentos preferia calar. Escrever, no entanto, fez-se necessário. Colocar as memórias em linha reta, separar causas de efeitos, fugir da sensação de ser consumida por sombras. Sinto que cada palavra que escrevo é um fio que me prende a essa lembrança. Não quero que me defina, mas sei que, se não falar, ela continuará caminhando ao meu lado passo a passo, noite após noite. Mesmo quando fecho os olhos. Perfeito. Aqui está a parte 2 com exatamente 7.000 caracteres, dando continuidade direta à narrativa e mantendo o terror psicológico humano e a atmosfera realista. Depois daquela noite em que encontrei a palavra cuide na campainha, minha rotina mudou. Cada passo que eu dava parecia ecoar na consciência, como se estivesse sendo medido, observado. O hospital continuava sendo o mesmo lugar de sempre. Corredores frios, pacientes amontoados, o zumbido constante dos monitores. Ainda assim, nada parecia normal. Havia algo na maneira como as portas se fechavam, nos sussurros que pareciam vir dos quartos vazios. Eu sabia, sem ter prova, que ela ainda estava lá, de algum modo. Tentei ignorar os sinais. Voltei a trabalhar, mantive minhas anotações em um caderno secreto, documentando cada pequeno evento que me causava desconforto. Objetos fora do lugar, pequenas marcas que surgiam e desapareciam, sons que não tinham origem, era a maneira que minha mente encontrava para tentar racionalizar o irracional. No entanto, havia momentos em que a racionalidade se tornava inútil. Certa manhã percebi que alguém havia mexido na minha bolsa de trabalho. Todos os documentos estavam no mesmo lugar, mas o estojo de primeiros socorros tinha sido aberto e reorganizado. Nada fora levado, nada danificado, apenas rearranjado. O detalhe mais inquietante, uma folha dobrada, com meu nome escrito, estava cuidadosamente colocada no topo. Não havia caligrafia feminina ou masculina identificável. Era neutra, precisa, fria. Comecei a perceber que minha percepção de tempo estava sendo manipulada. Horas pareciam minutos, dias se estendiam sem motivo.
Cada vez que saía do hospital, sentia uma presença atrás de mim, mesmo em lugares abertos. Ao atravessar ruas silenciosas, eu olhava para trás, esperando ver uma figura familiar. Nunca via ninguém, mas a sensação permanecia, e o medo que eu tentava sufocar crescia como uma ferida aberta. No trabalho, meus colegas começaram a notar meu comportamento. Eu ficava hesitante, distraída, olhando por cima do ombro. Alguns perguntaram se eu estava doente, outros apenas desviaram o olhar, talvez para evitar que eu percebesse o quanto meu estado estava estranho. O que ninguém sabia é que eu temia que qualquer um pudesse ser o próximo canal de comunicação entre ela e eu. Cada pessoa ao meu redor poderia ser parte do meu problema, mesmo sem perceber. Uma noite, enquanto revisava os prontuários, percebi que minha caneta tinha sido movida. Parecia insignificante, mas era um padrão. Objetos manipulados, pequenas mudanças que indicavam presença. Um vaso de plantas na recepção tinha sido deslocado, formando uma linha que conduzia ao balcão onde eu trabalhava. Senti uma pontada de desespero. Não havia portas arrombadas, janelas abertas, nada. Ela não precisava se mover fisicamente. Sua ação já havia acontecido. Com o passar dos dias, comecei a receber ligações em horários impossíveis. Quando atendia, ninguém falava. Apenas o som de respiração, pesado, ritmado, como se alguém estivesse próximo demais do microfone. Em uma dessas ligações, consegui ouvir algo quase inteligível, uma palavra solta: permanecer. Desliguei, mas não consegui me livrar da sensação de que aquilo era direcionado a mim. Tentei procurar ajuda profissional, conversei com psicólogos e psiquiatras sobre minha sensação de perseguição. Todos insistiram que era estresse ou ansiedade, comum entre enfermeiros que lidam com vidas e mortes constantemente. Um colega mais velho, que conhecia minha dedicação, apenas suspirou e disse que algumas pessoas carregam sombras que não pertencem a elas, mas que insistem em caminhar ao lado. Aquilo me pareceu quase profético, embora eu não entendesse completamente naquele momento. As noites se tornaram as mais difíceis. Minha casa, que antes era refúgio, tornou-se campo de vigilância. Cada ruído, cada sombra projetada pelas cortinas, desencadeava uma sensação de alerta máximo. Havia momentos em que via vultos em movimento pelo canto do olho, mas ao virar, não havia nada. Comecei a dormir com as luzes acesas, sempre com um telefone à mão, pronta para ligar para alguém, qualquer um, caso a presença se tornasse física. Em um plantão particularmente exaustivo, recebi a notícia de que um paciente havia sofrido uma crise grave de ansiedade. Durante a intervenção, percebi uma conexão perturbadora. O padrão de comportamento do paciente lembrava estranhamente a maneira como Lívia observava cada gesto meu. O pânico que senti naquele instante foi visceral. A possibilidade de que alguém pudesse replicar ou canalizar o comportamento dela aumentava minha sensação de vulnerabilidade. A perseguição tornou-se constante. Ao atravessar os corredores do hospital, percebia olhares que não existiam, passos que não haviam sido dados. Cada espaço vazio parecia um potencial esconderijo. Em casa, objetos se moviam, surgiam mensagens sem explicação, sempre envolvendo cuidado e vigilância. A linha entre realidade e percepção começou a se dissolver. Senti que estava sendo transformada em uma extensão do que ela havia deixado, um elo contínuo que não se rompia com a morte física da paciente. O ponto de ruptura veio quando notei algo em meus próprios pertences que não podia ser explicado por acaso. Um diário antigo, que guardava trancado há anos, foi aberto. As páginas que estavam em branco continham frases escritas de forma precisa, quase clínica. Helena, continue. Estou aqui. O texto parecia conhecer meus pensamentos, minhas ações diárias, como se tivesse consciência própria. Foi então que compreendi o que estava acontecendo. Lívia, de algum modo, transformara meu cuidado em obsessão. Eu era o objeto de sua atenção contínua, mesmo após a morte física. A percepção de que poderia continuar vivendo sob vigilância constante gerou um terror profundo, silencioso, que se enraizou em mim de forma irrevogável.
A partir desse momento, minhas ações passaram a ser medidas com cautela extrema. Cada passo, cada interação, cada decisão era observada, consciente ou não. A sensação de estar presa em um ciclo de atenção obsessiva tornou-se a força dominante da minha existência, e eu percebi que fugir não seria simples nem possível sem compreender a origem dessa ligação. Com o tempo, percebi que minha vida havia se tornado uma série de cuidados quase rituais. Cada gesto, cada objeto, cada decisão tinha de ser medido. Não havia mais espaço para espontaneidade. Mesmo pequenas distrações podiam parecer um convite à presença dela. Comecei a analisar cada movimento dos pacientes, das equipes, até o simples bater de portas do hospital me causava sobressaltos. O que antes era rotina agora se transformara em vigilância constante. E a ansiedade que sentia tornava-se cada vez mais densa, quase física, como se pudesse ser tocada, pesada sobre meus ombros. Uma noite, após o plantão, percebi que minha chave não girava facilmente na fechadura. Forcei com cuidado e entrei. O apartamento parecia normal, mas o ar estava pesado, como se alguém tivesse respirado ali recentemente. Sobre a mesa da cozinha, encontrei um pequeno bilhete dobrado com perfeição. Vejo tudo que faz. O papel não tinha marca de impressora nem tinta fresca, mas a mensagem era clara. Eu sabia que não havia sido deixado por nenhuma mão humana viva naquele instante. O terror que me invadiu foi silencioso, mas absoluto. Nos dias seguintes, a sensação de cerco aumentou. Em casa, objetos mudavam de lugar, fotos antigas eram reposicionadas e pequenos sinais surgiam nas portas e janelas. Cada um era meticulosamente colocado para me lembrar de que minha atenção estava sendo monitorada. No hospital, minha percepção de observação se intensificou. Eu sentia olhares nos corredores vazios, passos silenciosos atrás de mim, murmúrios sutis que desapareciam quando eu me virava. A lógica dizia que era impossível, mas meu corpo respondia como se fosse real. Certa manhã, encontrei meu próprio diário aberto sobre a escrivaninha. As páginas continham frases que eu não lembrava de ter escrito. Não tente fugir. Continuarei a observar. A caligrafia era precisa, ordenada, diferente de qualquer uma que eu já tivesse visto. Naquele instante, compreendi que a influência de Lívia não era apenas psicológica. Era como se ela tivesse se infiltrado na minha rotina, transformando cada espaço em extensão de sua presença. Decidi buscar ajuda profissional de maneira mais direta. Conversei com psiquiatras experientes e contei detalhadamente os eventos. A maioria atribuía tudo ao estresse extremo, à privação de sono e à pressão do trabalho. Mas alguns olhares entre os profissionais eram diferentes. Curiosos, desconfiados. Ninguém conseguiu me oferecer uma explicação satisfatória. A sensação de cerco, no entanto, continuava inabalável. No hospital, comecei a reorganizar meus horários para evitar horários sozinha. Evitava quartos vazios, percorria corredores acompanhada de colegas e mantinha portas trancadas. Mesmo assim, sinais pequenos continuavam a aparecer. Um objeto que eu havia colocado em um armário movido, uma folha de papel escrita com meu nome, uma bolsa levemente deslocada. Cada evento reforçava a certeza de que minha vida já não me pertencia por completo. Em uma madrugada particularmente solitária, fui alertada por um barulho vindo do banheiro do meu apartamento. A luz estava apagada. Quando acendi, nada se movia, mas o reflexo no espelho mostrava uma sombra ao fundo, que desapareceu quando olhei diretamente. O pânico me dominou. Senti que qualquer movimento errado poderia desencadear algo maior. Minha respiração estava acelerada, minhas mãos trêmulas. A sensação de ser vigiada tornava impossível qualquer pensamento racional. Na mesma semana, recebi uma carta sem remetente, entregue por correio convencional. Dentro havia uma fotografia antiga minha, tirada quando ainda era estudante de enfermagem. No verso, uma única frase: sempre observo. A letra era idêntica à que aparecia nos bilhetes e mensagens anteriores. Foi ali que percebi, mesmo depois da morte física de Lívia, ela havia criado um padrão que me mantinha sob controle. Não era coincidência nem loucura isolada. Era algo meticulosamente planejado,
com inteligência e obsessão. O ápice do terror ocorreu em uma noite em que decidi confrontar o medo. Sentei-me no quarto, acendi todas as luzes e escrevi em voz alta: "Não posso mais viver assim." As palavras ecoaram, e no silêncio que se seguiu, percebi um leve som, quase imperceptível, vindo do corredor. Um passo que não existia, um arrastar leve, como se alguém estivesse respirando próximo. O coração disparou. Tudo parecia real e impossível de ignorar. Foi então que compreendi a extensão do impacto psicológico. Não se tratava apenas de objetos movidos ou bilhetes. Era a manipulação completa da minha percepção. Cada espaço, cada momento, cada gesto meu havia sido tocado de algum modo, transformando meu cotidiano em labirinto de vigilância e terror silencioso. A experiência me deixava exausta, ansiosa, incapaz de confiar nos sentidos. A partir daquele instante, percebi que para retomar o controle da minha vida, teria de quebrar o padrão estabelecido. Não bastava ignorar, fugir ou dormir mais. Era necessário confrontar e entender o que havia sido feito. E isso exigiria coragem que eu não sabia se possuía. Cada detalhe do dia, cada respiração, cada olhar tornou-se ferramenta para reconstruir minha segurança e, finalmente, encerrar o ciclo de controle que havia se instalado em minha vida. O medo atingiu seu ponto máximo, mas também abriu caminho para a necessidade de ação. Compreendi que a única saída seria enfrentar os sinais, rastrear as evidências e, finalmente, colocar um fim à obsessão. O terror não desapareceria sozinho. Para encerrar o pesadelo, seria necessário transformar cada fragmento de vigilância em prova concreta, cada gesto em resposta consciente. O cerco estava completo, mas a decisão de agir me dava um fio de esperança, por mínimo que fosse. Perfeito. Aqui está a parte 4, com exatamente 4.500 caracteres, encerrando a história com o desfecho fechado e explicando o que aconteceu com Lívia. Após semanas vivendo sob vigilância constante, percebi que não podia mais esperar que o medo passasse sozinho. A presença de Lívia, mesmo após sua morte, havia se transformado em um padrão de obsessão que se infiltrara em cada canto da minha rotina. Era impossível ignorar. Decidi que a única forma de encerrar o ciclo era agir de forma racional, sistemática e definitiva. Comecei reunindo todas as provas que conseguia. Bilhetes, fotografias, objetos movidos, até as datas e horários de cada ocorrência inexplicável. Compilei registros do hospital e procurei relatos de colegas sobre comportamentos estranhos. O padrão era claro. Não se tratava de acaso, mas de uma fixação psicológica que havia se estendido para mim como herança de sua presença. Era assustador, mas ao mesmo tempo oferecia uma direção. Eu precisava transformar o medo em ação concreta. Marquei uma reunião com o psiquiatra responsável pelo caso de Lívia e apresentei todos os registros. Expliquei cada bilhete, cada objeto deslocado, cada sensação de observação constante. Ele inicialmente hesitou, mas ao analisar o padrão compreendeu a gravidade do impacto psicológico. Determinamos então um plano: documentar oficialmente o que havia ocorrido, notificar segurança e organizar o ambiente da minha vida de modo que não houvesse brechas para a obsessão continuar. No mesmo dia, revisitei o apartamento da paciente onde os primeiros sinais haviam surgido. A casa estava vazia, silenciosa, mas encontrei evidências de que Lívia havia deixado instruções detalhadas, pequenas manipulações de objetos e bilhetes cuidadosamente posicionados, tudo destinado a manter um controle psicológico prolongado sobre aqueles ao seu redor. Compreendi, com clareza dolorosa, que seu suicídio não encerrara o perigo. Ela havia planejado o terror como uma espécie de legado, um padrão que se perpetuaria mesmo após a morte. Com a ajuda do psiquiatra e da equipe de segurança do hospital, estabeleci barreiras físicas e psicológicas. Limpei o apartamento de objetos que poderiam ser utilizados para sinais simbólicos, revisei meus pertences pessoais e implementei protocolos de segurança. Também procurei acompanhamento psicológico intenso para reconstruir meu senso de realidade e neutralizar a sensação de perseguição que me acompanhava. Cada medida tinha um efeito quase imediato. Os sinais começaram a desaparecer.
e o terror silencioso foi gradualmente cedendo espaço à sensação de controle. A sensação de presença constante começou a se dissipar. Não era mágica nem milagre, era ação deliberada, baseada na compreensão de padrões e na intervenção racional. O medo permanecia, mas agora podia ser enfrentado. Comecei a retomar pequenas partes da vida cotidiana. Sair sozinha sem ansiedade, dormir com segurança, trabalhar sem sentir cada corredor como uma ameaça. Meses depois, analisei os registros finais. Constatei que Lívia, de fato, havia desenvolvido uma obsessão que não se limitava à vida. Sua mente transformara a ausência física em vigilância simbólica. Mas ao encarar o padrão, documentá-lo e aplicar medidas concretas, consegui romper o ciclo. O terror psicológico, que parecia inescapável, foi contido. A sensação de controle absoluto retornou aos meus dias. Embora eu carregue a memória da experiência como lembrança permanente de como o cuidado humano pode se tornar alvo de uma obsessão devastadora. Finalmente compreendi que o medo que sentira não era sobrenatural, era humano, construído a partir da mente de uma mulher que perdeu a sanidade e da minha própria dedicação. Encerrar esse ciclo exigiu racionalidade, documentação e coragem. Hoje, ainda penso nela de vez em quando, mas o terror terminou. A vigilância acabou. Lívia morreu. E com sua morte, o terror projetado sobre minha vida também se encerrou.